Em fevereiro de 1957, um homem caminhava por uma área de mata em Fox Chase, um bairro tranquilo da Pensilvânia, quando algo incomum chamou a atenção dele. Entre galhos e folhas secas, havia uma caixa de papelão parcialmente escondida. Era uma caixa comum daquelas usadas para embalar berços. E tinha uma frase nela que dizia que o conteúdo era frágil e orientava a pessoa a não abri-lo com faca. Por curiosidade, esse homem se aproximou dessa caixa para tentar ver qual era o conteúdo dela, e quando ele retirou a tampa, lá dentro parecia ter algo que era semelhante a um boneco desses de tamanho real. Porém, quando ele olhou com mais clareza, ele percebeu que, na verdade, se tratava do corpo de uma pessoa. Era o corpo de uma criança que aparentava ter a idade entre 4 e 6 anos. A criança estava nua, embrulhada em um cobertor xadrez. O seu corpo estava limpo, as suas unhas estavam cortadas, o cabelo havia sido recém-aparado, e ele percebeu isso devido a algumas mechas que estavam caídas sobre o corpo do menino. Também dava para perceber que a pessoa havia cortado o cabelo às pressas, porque tinha algumas partes que estavam um pouco irregulares, e pelo que tudo indicava, alguém havia cuidado dele ou antes ou depois de sua morte. A princípio, o homem que o encontrou acabou fugindo do local sem acionar a polícia. Ele ficou com medo do que poderia acontecer a ele caso os policiais começassem a tratá-lo como suspeito. Afinal de contas, ele poderia começar a ser interrogado sobre por que ele estaria na floresta, no meio do nada, e sobre como ele encontrou o corpo do menino, e isso acabou deixando ele bem apreensivo. Inclusive, segundo algumas fontes, outra pessoa teria passado pelo local e encontrado o corpo do menino antes desse homem, só que ele acabou tendo o mesmo pensamento e acabou não acionando os agentes por medo de ser envolvido no caso. E aí, esse segundo homem que passou pelo local, ele acabou ficando com isso na cabeça, então ele decidiu ir até uma igreja se confessar. E lá ele perguntou sobre o que era o certo a se fazer, se ele deveria realmente chamar a polícia. Então o padre aconselhou ele a chamar os policiais e levá-los até o corpo, e foi isso que ele fez. Então os agentes foram imediatamente para lá, e após as análises, os médicos legistas descobriram que o menino havia sofrido espancamentos severos. Tinham hematomas, cicatrizes antigas e recentes espalhadas pelo corpo dele que indicavam anos de abuso físico. Dentre elas, ele também tinha uma no tornozelo esquerdo, no pescoço, virilha e queixo. Essa última no queixo, ela tinha um formato em L e elas pareciam ser algum tipo de procedimento cirúrgico. Ele também tinha algumas contusões na cabeça e resíduo de corante para tratamento nos olhos, o que indicava que alguém estava tratando dele. Esse menino pesava cerca de 14 quilos e media pouco mais de 1 metro de altura. Por fim, a causa da morte do menino foi determinada como trauma na cabeça, provavelmente causada por uma pancada violenta. Devido às condições climáticas da região, fazia muito frio, a perícia não conseguiu determinar com clareza a hora da morte e nem mesmo se o menino havia permanecido vivo após o ataque. E aí o próximo passo que a polícia deu foi tentar identificar quem era esse menino na caixa. Então eles o vestiram com algumas roupas diferentes e tiraram algumas fotos dele para que elas fossem divulgadas em cartazes pela cidade e ajudasse as pessoas a identificá-lo. Entretanto, ninguém ligou procurando por ele. E o caso ficou bem conhecido pelas pessoas da região. Ele foi amplamente divulgado na mídia e, devido à falta de um nome, de uma identidade, o menino começou a ser chamado de o menino da caixa. Outra coisa que os policiais fizeram foi revisar as listas com os nomes de crianças desaparecidas, porém o menino não batia com nenhuma descrição que estava lá. Os policiais também coletaram as digitais do dedo dele, tanto das mãos quanto dos pés, porém também eles não encontraram as digitais em nenhum banco de dados nos hospitais da cidade. Então a polícia não estava conseguindo encontrar nada que pudesse revelar a verdadeira identidade do menino. E aí os policiais decidiram averiguar de onde aquela caixa tinha vindo e quem poderia ter comprado ela para tentar descobrir o que aconteceu com ele. E eles acabaram descobrindo que as únicas 12 peças daquele berço haviam sido vendidas entre 3 de dezembro de 1956 a 16 de janeiro de 1957, e por coincidência, todas as pessoas que compraram ele haviam pago em dinheiro, o que não deixou nenhum registro sobre quem eram aquelas pessoas. Entretanto, dessas 12 pessoas, 8 entraram em contato com a polícia para poder dar uma satisfação sobre o que elas tinham feito com a caixa que veio junto ao berço, e elas disseram que estava na casa delas, que estava na garagem, e que se os policiais quisessem, elas poderiam mostrar a eles. O intuito era que elas pudessem se respaldar, porque mais cedo ou mais tarde elas sabiam que
os policiais iriam acabar envolvendo elas nas investigações por terem sido as únicas 12 pessoas a comprarem aquele berço. Então, meio que a ideia era dizer, olha, minha caixa tá aqui, eu não tenho nada a ver com isso, então vocês não precisam ficar me investigando, porque eu posso mostrar a vocês aonde ela está. Como eu falei, apenas 8 das 12 pessoas entraram em contato com a polícia para dar alguma satisfação sobre aquela caixa. Ainda faltavam 4 pessoas. E, infelizmente, a polícia nunca conseguiu chegar a lugar nenhum e teve que mudar o foco das investigações novamente. Como eu falei antes, havia um cobertor na caixa, o cobertor que ele foi encontrado enrolado, xadrez, e os policiais tentaram rastrear a origem dele para descobrir quem poderia ter comprado ele, e eles acabaram descobrindo que tinham 2 fábricas que fabricavam esse cobertor, uma no Canadá e a outra na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Porém, ele foi fabricado em grandes quantidades e muitas pessoas compraram ele, então era praticamente impossível saber quem comprou aquela peça em específico. No local em que o menino foi encontrado também tinha um boné próximo a ele e os policiais novamente seguiram pela mesma linha de investigação que eles haviam seguido com a caixa e o cobertor xadrez. Então, através da etiqueta, eles conseguiram chegar até uma mulher que disse que aquele boné fazia parte de uma edição limitada e apenas 12 modelos tinham sido feitos. Ela também disse aos policiais que um dos compradores desse boné chegou a retornar à loja para fazer um ajuste nele e que esse homem era loiro e aparentava ter mais de 20 anos. E quando os policiais mostraram a foto do menino no cartaz, ela disse que havia certa semelhança entre ele e o homem que havia ido até a loja dela, porém não havia nenhum registro dele porque ele havia pago o boné em dinheiro. Então, novamente, os policiais tiveram que mudar o foco das investigações, porque por essa linha eles acabaram não conseguindo chegar em lugar nenhum. E nisso já haviam se passado 5 meses e o corpo do menino havia permanecido no necrotério, esperando que alguém fosse até lá identificá-lo, até que a polícia decide enterrá-lo. Então, primeiro ele foi enterrado como indigente em julho de 1957 e mais tarde, 41 anos mais tarde, para ser mais precisa, no ano de 1998, os restos mortais dele foram exumados numa tentativa de extrair DNA dos dentes para que os peritos realizassem novas análises e o corpo do menino foi novamente enterrado. E nesse túmulo ele recebeu uma lápide com a seguinte frase: "A criança desconhecida da América". E nesse meio tempo, centenas de teorias começaram a surgir sobre esse caso. Uma delas dizia que uma mulher havia comprado ele de seus pais biológicos e que o menino teria sido vítima de abusos tanto sexuais quanto físicos, e que após um episódio de vômito, ele teria vomitado a sopa de feijão que ele comia, essa mulher espancou ele e logo depois ele veio a óbito. E nesse meio tempo ela teria banhado o corpo dele e deixado ele limpo. Por isso que ele foi encontrado limpo na mata. Essa mulher teria tentado apagar qualquer vestígio que ligasse ele a ela. E ao que parece, alguns restos de feijão foram encontrados no estômago do menino. Entretanto, alguns vizinhos disseram que naquela época nenhum menino havia morado na região e essa teoria, por fim, nunca pôde ser comprovada. Outra teoria dizia que o menino havia sofrido uma morte acidental em casa e que os pais dele teriam tentado encobrir o acidente, descartando o corpo em uma região de mata pouco movimentada, com medo do que poderia acontecer a eles. O fato do cabelo do menino ter sido cortado às pressas e de forma descuidada reforça que a pessoa teria tentado dificultar a identificação da vítima. E uma das mais populares envolve um investigador que teria ficado obcecado pelo caso. Na época em que tudo aconteceu, ele estava determinado a descobrir quem era aquela criança e qual era a história dela. Ele chegou até mesmo a consultar uma médium em 1960 e ela disse a ele que o menino estava ligado a um lar adotivo, um orfanato, e essa propriedade ficava apenas a alguns quilômetros de distância do local em que ele foi encontrado. E quando eles foram até lá, eles descobriram que havia um berço semelhante ao da caixa e cobertores parecidos com o qual envolvia o menino no dia em que o corpo dele foi encontrado. E a ideia era que após um acidente ou abuso, alguém teria tentado encobrir a existência dele. Oficialmente, porém, a polícia afirmou que todas as crianças do lar adotivo estavam registradas e a ligação nunca foi comprovada. Então essa também não passa de mais uma teoria. Ao longo de mais de 6 décadas, centenas de investigadores estiveram envolvidos na busca por respostas no caso conhecido como Menino da Caixa. Porém, somente em 2022, 65 anos depois do corpo dele ter sido encontrado, a identidade da criança pôde, enfim, ser revelada, graças aos avanços nas tecnologias de DNA e genealogia genética, que é basicamente uma técnica que usa DNA e árvores genealógicas para identificar uma pessoa
a partir de parentes distantes registrados em bancos genéticos. Devido à ajuda de especialistas, os investigadores conseguiram localizar parentes vivos da família e descobrir que o menino se chamava Joseph Augusto Zarelli. E uma curiosidade é que aparentemente no dia 13 de janeiro de 2023, uma nova lápide foi colocada sobre o túmulo do menino e dessa vez nela constava o nome dele. As autoridades também confirmaram que os pais biológicos de Joseph já haviam falecido, mas que ele tinha outros parentes vivos, incluindo irmãos. E apesar desse enorme avanço, o que realmente aconteceu para que uma criança de apenas 4 anos perdesse a vida e fosse deixada, abandonada em uma caixa, continua um mistério. A investigação segue em andamento, porém sem respostas definitivas até os dias de hoje. Gente, é isso. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E hoje aconteceu muitas coisas. Eu tava gravando e eu percebi que meu rosto tava ficando um pouquinho torto. E aí, quando eu olhei pro meu tripé, ele simplesmente tá meio quebradinho. Só que eu só trouxe ele. Eu, no caso, não tô em casa. E também tem a questão do quarto que eu tô gravando. O cômodo, ele tá vazio. Então, provavelmente vai ter muito eco no vídeo. Eu também tô usando um ventilador porque tá muito quente. Sabe? Algumas coisas aconteceram, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece, por favor, de curtir, de comentar pra mim aqui embaixo. Se inscreva também. E é isso, gente. Muito obrigada e beijão. Fiquem com Deus. E eu esqueci de dizer também que eu esqueci a minha luminária em casa, então eu tive que pegar o celular pra poder usar o flash, porque tá escurecendo agora, são 6h40. Só que eu queria postar o vídeo segunda-feira, eu não queria atrasar. E aí eu fui dando um jeitinho. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. É isso. Beijão, abraços e até o próximo.